Sejam muito bem-vindos ao podcast da Orca, que tem um nome muito criativo, podcast da Orca, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender rápido. E hoje nós vamos falar sobre marketing, sobre dados, sobre inteligência, sobre qual é a melhor forma de tomar decisão. E para isso eu trouxe um cara que é meu amigo, conheci esse cara na época de solteiro. Meu amigo, para os mais íntimos, é Japa, para mim é japonês voador, porque ele é um cara ligeiro. Mas calma aí, não entra em muita intimidade assim não, na frente das câmeras não. Mas enfim, o Japa, o Afonso Takemoto, ele é gestor de operação na Cachaçaria Princesa Isabel. Então a gente pode dizer que você é o verdadeiro cachaceiro? Eu sou cachaceiro, né, cara? Cachaceiro é quem produz muito mais do que quem bebe. No meu caso, eu produzo e eu bebo. Vamos lá, cara. O podcast nosso eu sempre começo com uma pergunta. E que ninguém respondeu igual ou minimamente parecido. O que é marketing para você? Cara, marketing eu entendo como posicionamento e como comunicação. Comunicação com o mercado, com o meu consumidor. Se eu quero atingir um outro consumidor que não aquele meu recorrente, o meu público-alvo. Eu entendo como uma estratégia de posicionamento para alcançar o mercado público. E no fim, marketing cuida de receita, né? Exato. Então, quando a gente fala para comercial, o marketing está 100% envolvido, está 100% trabalhando ali para munir o comercial de informações para melhor tomada de decisões, né? Isso que a Orca também prega o tempo inteiro. E você, cara, acho que melhor do que eu apresentar você, se apresente, fala quem você é, fala o que você faz hoje. Vamos lá. Isso é perigoso porque a minha noiva me chama de palestrinha, sabe? Você dizer assim, se apresente, se deixar aí eu fico 2 horas falando. Seja breve, vai, manda bala. Mas eu sou Afonso, eu sou recifense de natureza, nasci em Recife, estado de Pernambuco. Mudei para Vitória, mudei para o Espírito Santo quando eu tinha aí 15 para 16 anos, tem 20 anos que eu estou aqui. Aqui eu fiz economia na UFES. Depois eu fiz pós-graduação em contabilidade, fui para a Califórnia estudar, voltei com esse apreço pelo olhar dos indicadores contábeis e fiz mestrado na UFES de novo, na Federal. Tive uma passagem pela iniciativa pública, mas desde muitos anos, estamos em 2025, desde 2015, 16, por aí, eu tinha uma curiosidade que o gatilho dela foi preço de bebida. Eu queria muito entender por que uma cerveja custa R$3 a garrafa de 600 ml naquela época, né? Tem tempo, hein? Tem tempo, irmão, tem tempo. Mas por que uma garrafa custava, sei lá, 3, 5, 10 reais e outra garrafa de cerveja, por exemplo, esse ano eu comprei uma garrafa de cerveja com a long neck, era R$200. Isso para cerveja é um preço, né? Exorbitante. Vinho também se vê isso. E a bebida que mais me despertava a curiosidade de entender era o uísque. Por que um uísque eu encontrava no supermercado uma garrafa de litro por 50, 60 reais e pesquisava lá na internet e encontrava leilão em Londres em que uma garrafa era arrematada por 20 milhões de libras. Então, a curiosidade, a vontade de entender a diversidade desses produtos me fez olhar com um aspecto muito de estudioso mesmo, sabe, de nerd, a produção de bebida. E aí, bem, isso me levou a um convite que é onde eu estou hoje, na indústria da bebida. Boa. Então, você pode me contratar como uma possível pessoa para resumir a sua palestra? Por favor. Eu vou até colocar um pouco mais de item no currículo do cara. O cara tem uma página de Instagram chamada O Cara do Whisky. Ele é professor de whisky, professor de pós-graduação, né? Também. De um tema também que é muito técnico, específico da área da faculdade que você cursou. Da faculdade que você cursou, né? Eu fiz economia. Tinha lá algumas disciplinas envolvidas com inovação. Legal. Gestor de operações da Princesa Isabel e fundador da Work and Trust Whisky. Pois é. O cara conhece tanto de whisky, o cara falou, bicho, cansei de aprender, agora eu vou fazer e beber. Não tanto assim, não. Mas essa jornada, essa busca pelo conhecimento, para entender um pouco mais a diversidade desses produtos, de bebidas, né, de bebidas em geral, mas principalmente o whisky, me fez estudar muito o processo de produção.
E aí, assim, como hobby, eu comecei a fazer aqui em Vitória alguns cursos, workshops presenciais em que eu falava sobre a produção, a escola de produção escocesa. E aí, nesses cursos tinha degustação, o pessoal se encontrava, houve muita demanda, as turmas vendiam muito rápido, sabe? Eram turmas que no início era mensal e depois passou a ser quinzenal o curso. E aí, curiosamente, o pessoal, os produtores do estado olharam com muito carinho para esse workshop que eu ofertava. E aí, isso terminou em pouco tempo me levando para a indústria da bebida. Legal, Você legal. perguntou do Work and Trust. Esse é o whisky que o cara criou. E tem um nome, me fala desse nome, Work and Trust. Você não é de Recife? Na hora que eu sentei aqui, eu olhei atrás de você, eu vi ali tem uma bandeira do estado de Espírito Santo. Vou pegar. Vai ficar melhor aqui do lado, né? Isso aqui tem tudo a ver. Agora todo mundo entende. Aí tem tudo a ver, né? Que é o seguinte, cara, a gente vai falar de marketing, posicionamento, eu imagino, de estratégia hoje. Cara, o brasileiro tem um pouco de resistência com alguns produtos nacionais. Não vou dizer todos, eu não vou generalizar como complexo de vira-lata, mas nós temos alguma resistência a alguns tipos de produtos produzidos pela indústria nacional, né? Então, assim, o cara tem muito dinheiro, tá ali bem de vida, o cara vai fazer o quê? Comprar um carro nacional ou um alemão? Geralmente o cara compra um carro alemão. Não vou dizer que não tem razão, né? Em alguns casos é fundada, é bem fundamentada a nossa preferência pelo que vem de fora. Mas esse estudo pela produção de bebidas me levou a perceber que aqui no Brasil a gente tinha toda a condição e já existiam até alguns produtores de uísque que conseguiam colocar no mercado bons produtos. A dificuldade deles era mostrar, convencer o consumidor da qualidade desse produto, porque o consumidor muitas vezes não queria dar a primeira oportunidade, sabe? Comprar uma garrafa. E aí, assim, esse produto que eu lancei é como se fosse um sonho engarrafado, né? Aqui eu tenho um produto que carrega a bandeira do nosso estado, Trabalha e Confia, e o desejo com esse produto é mostrar para as pessoas que o uísque que a gente faz aqui no Espírito Santo, aqui no Brasil, tem qualidade superior quando comparado a muitos uísques escoceses, americanos, irlandeses, japoneses. E assim, nós vamos falar sobre o resultado desse produto que você criou, que eu tenho acompanhado e que eu tenho tentado comprar. A última vez que eu tentei comprar, você falou, Kaique, não tem mais. Assim, eu acompanhei um pouquinho de longe, mas fica muito claro que um trabalho bem feito de marketing, de produto, de qualidade, da preocupação sua, que conhece de uísque, que conhece do produto, que se preocupou em fazer da maneira certa, para engarrafar, fazer. Aí vem rótulo, aí vem embalagem, aí vem a comunicação, o posicionamento, o preço. Acho que casou tudo perfeito pô, parabéns. Acho que o melhor feedback é o resultado financeiro, né? O que tá caindo na conta, né, meu amigo? Aí eu não tenho o que dizer. Realmente a resposta do mercado foi muito positiva. A gente tem um produto de produção bem limitada, né? A cada lançamento, a cada vez que a gente traz um produto para o mercado, o Work and Trust tem aí em torno de 700 garrafas só. A gente esperava aí que levasse coisa de 3 meses, 4 meses para fazer a venda. Durou aí um pouquinho menos de 50 dias o nosso estoque. A gente já está revisitando a nossa curva de envelhecimento para ver se tem algum barril ali que de repente está pronto, que de repente a gente pode antecipar um pouco o lançamento para não ficar também na indisponibilidade de estoque, para não poder ofertar para quem quer provar, né? Exatamente. Então vamos lá, cara, continuando o papo aqui agora, entrando nas demais bebidas que vocês produzem. Infelizmente a gente não tem a cachaça aqui. Tivemos um problema logístico aqui, não conseguimos trazer a cachaça, mas tem. Aí que bebeu a cachaça. Gostaria, mas eu não bebo, não. Eu como com farinha. Temos o gin. É Mar Dry Gin que fala, né? Isso. Eu sempre falo gin Mar. Muita gente fala gin Mar. Acho que todo mundo fala. E temos Amplify Vodka. E temos as variedades de cachaça Princesa Isabel, que eu tenho uma pequena coleção na minha residência. Você gosta muito da jaqueira, que eu sei. Que, infelizmente, ela vai acabando, né? É só comprar de novo. Mas vamos lá, meu brother.
Setor de bebidas é um setor muito visual, Sim. principalmente porque eu trabalhei também na Wine 2 anos e meio, se eu não me engano, e vinho se vendia por história, se vendia por um rótulo, pela história contada, por preço. Você posicionava o vinho muito no preço e na história que você conta. Então, assim, se torna que a bebida em geral, não só o vinho, é muito visual, é muita história, é muito marketing. E como é que vocês na Princesa Isabel conseguem gerir o marketing e a operação de venda, de converter cliente? Como é que vocês fazem esse bem bolado? Por quê? A bebida depende da história contada, do branding, de uma medalha de ouro em uma garrafa e depois o canal de venda, a operação de venda. Sim. Como é que vocês linkam uma coisa com a outra? Você falou uma coisa muito certa, que é a importância do storytelling para a venda, para o sucesso comercial de um produto na indústria da bebida. Eu até extrapolo um pouco para quase todos os setores, né, os nichos, os produtos que você vai vender. Ter uma história ajuda você a vender. Só que eu acho que a questão do storytelling ela tem que partir de um brainstorm, né, de um ponto inicial muito importante, que é o seguinte: o brainstorm ele tem que ser verdadeiro. Perdão, o brainstorm não, o storytelling ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que ter uma conexão com a realidade no dia a dia da empresa. Então, por exemplo, eu quero fazer uma bebida e eu quero contar um storytelling de um produto posicionado para o segmento premium. Então, uma garrafa de, sei lá, de uísque, de cachaça, de vodka, que vai custar R$800. Se eu não tiver um esmero, um olhar atento para o processo de fermentação, para o processo de destilação, para os insumos que eu vou usar, para o equipamento que eu vou usar, para quem vai ser o técnico que vai acompanhar a produção comigo. Se for uma bebida envelhecida, se eu não tiver uma boa curadoria de madeiras, e madeira é a parte mais cara do processo de produção de bebida destilada envelhecida, se eu não tiver dando apoio ao storytelling, todas essas variáveis, de fato, para quem entrar no Instagram, para quem entrar no Google, para quem entrar no YouTube, procurar um conteúdo e ver lá, sei lá, 40 pessoas que foram visitar a planta produtiva e ficaram encantadas com aquilo, se eu não tivesse storytelling com fundo real, né, amparado em fatos verdadeiros, nem o storytelling acho que Sustenta, cola. né? Eu acho que não cola, né? Então, sim, eu acho que a questão do storytelling é muito importante. A gente vê isso muito para vinho. Acho que até mais do que para bebida destilada, para vinho, como você Pra falou, vinho é muito forte. é uma coisa muito forte. Mas, assim, o que eu acho muito interessante o vinho está sempre muito atrelado ao terroir, né? Sim. O produtor vai sempre dizer, esse terroir aqui, por exemplo, vinho Sauternes, que é um vinho fortificado lá da França. Vai ter a variável geográfica, altitude, relevo, clima, e no meio disso tudo tem um organismo lá, tipo um fungo que dá na videira, que faz a uva ficar diferente, e só tem isso lá nessa região da França. Então, você vê que o terroir está amparado. Tem Tem embasamento, né? tem um embasamento muito Sim. real, muito palpável. E, de fato, você vai lá, você pega a uva na mão, você bota ela na boca, é totalmente diferente de outra uva. A gente não vai conseguir replicar isso aqui no Brasil, sabe? Aí o cara tem que ter o paladar bem apurado, né? Porque eu não sou desses caras, não. Eu bebo. Eu sei. Esse eu gostei, esse eu não gostei. Ponto. O que já é um excelente indicador, né? De qualidade. Cachaça também é assim, eu gosto ou não gosto. Mas, legal. E, beleza, quando sai do storytelling e vem pra conversão, como é que. Primeiro, como é que vocês linkam uma coisa com a outra? E depois, como é o fluxo mesmo da conversão de vocês lá dentro? Pois então, aí a gente entra numa parte da conversa sobre marketing e venda, que é o meio do caminho, né? Esse telefone que às vezes é sem fio. A gente tem que cuidar para que esse telefone transmita a mensagem que a gente quer que transmita internamente, dentro da empresa. Esse é o problema de várias empresas. Muito. E aí, o que eu acho é o seguinte: tudo começa com planejamento estratégico. Se eu quero que lá na ponta o meu representante comercial esteja bem amparado, consiga me entregar um indicador de performance, de venda do meu produto ali na zona que eu desejo, eu preciso mantê-lo bem informado. Então, você perguntou sobre como traduzir o storytelling para performance comercial. Entendi bem? Exatamente. Começa com planejamento estratégico.
né? E aí no planejamento estratégico eu vou olhar o meu storytelling, como é que eu vou mostrar a veracidade desse storytelling para o meu representante comercial, para o meu contador, para o meu entregador, para o meu chefe de expedição, né? E aí eu preciso que todos eles tenham um conhecimento, no mínimo assim, básico do que é o processo de produção disso que a gente está vendendo e que eles dominem os indicadores que eu vou... Dominem, assim, o conhecimento dos indicadores que eu vou acompanhar com eles. No caso de um representante comercial, eu vou acompanhar captação, ativação, reativação de cliente nativo, ticket. Então, tudo isso eu preciso estar muito bem alinhado. E aí, a gente começa a falar sobre como o marketing vai me auxiliar a montar um funil de vendas, por exemplo. Como é que a gente vai criar gatilhos para acompanhar, fazer a performance comercial chegar onde a gente quer. Entendi. Esse é um problema de muitas empresas, né? E acaba que, assim, planejamento estratégico é o centro ali onde parte tudo para a gente linkar todo o negócio, né? Deveria ser, pelo menos. Só que muita empresa começa sem o planejamento estratégico. E assim, não é nem certo ou errado, né? Porque a empresa vai crescendo, não tem tempo para isso, e a operação do dia a dia vai tomando tempo e a pessoa esquece de olhar para isso que é tão importante até começar a sofrer. Quando começa a sofrer, ela entende que ela precisa desse elo que vai ligar o marketing ao comercial mesmo e vai transformar o storytelling em dinheiro no caixa, né? Uhum. Que é o que importa realmente. E hoje, lá na Princesa Isabel, onde é que vocês investem mais tempo e dinheiro no marketing? Qual área do marketing vocês estão, assim, o tempo inteiro se preocupando, olhando, se dedicando? Uhum. Qual o ponto mais importante para vocês lá dentro? A gente olha com muito carinho para audiovisual. A gente fez um benchmark, a gente olhou quem são os produtores no mercado, aqui no estado, fora do estado, e aí a gente deu uma olhada como é que é o posicionamento, como é que é a comunicação do produtor de cachaça, do produtor de gin, do produtor de vodka, do produtor de whisky. O que a gente percebeu? O produtor de gin, geralmente, ele tem um produto muito bonito. Ele tem lá uma rede social muito bonita, imagens lindas, pessoas em celebração, coisas assim, drinks lindos também. Mas você vai olhar lá, não tem muito engajamento, né? Você vai olhar um produtor de cachaça, geralmente você entra lá no Instagram do cara, no site do cara, a coisa parece que é mais improvisada, parece que tem um ar ali rústico, né? De cachaça artesanal, me parece que combina, né? Uma rede social mais improvisada, mais freestyle, e geralmente com mais engajamento. Então a gente percebeu isso, a gente falou, opa, tem uma coisa interessante aqui, né? A gente produz um gin e a gente tem lá uma rede social bem bonita, mas a gente tem um engajamento maior do que a média. A gente tem, assim como outros produtores de cachaça, uma bebida que na rede social ela gera mais engajamento do que outras bebidas, mas o nosso feed tá todo bonitinho. Aí você me perguntou onde é que a gente investe dinheiro? Nessa comunicação visual nas redes sociais. Entendi. Legal. Teve algum momento, assim, a gente sabe que rede social hoje, muito empresário já pensa assim, eu tenho que estar. Pode ser que meu cliente não esteja lá, eu não converto nada por lá, mas eu tenho que estar. Uhum. Porque se alguém um dia me procurar, ele tem que me achar. Sim. Isso é uma coisa que para a indústria de bebida faz total sentido, porque, como a gente falou, storytelling é todo contexto, é rótulo bonito, tem que mostrar o produto. Mas já teve algum outro canal de marketing? E essa é uma pergunta muito específica, tá? Alguma outra coisa de marketing que você já foi tentado a fazer porque estava todo mundo fazendo, mas teve um momento que você falou assim, pô, mas isso não faz sentido algum para a indústria de bebida, para o meu negócio? Com certeza. Teve, por exemplo, uma jogada que a gente fez uma vez com um influenciador para gerar cupom e tal, de venda. E assim, na época tava todo mundo fazendo, sabe? Ali na época da pandemia, as pessoas não saíam, não tinha um barzinho para você ir, né? E aí o delivery, o comprar pela internet, cresceu muito, né? Uhum.
E aí nessa época teve muita proposta, muito convite para trabalhar com influenciador, isso, aquilo, gerar cupom de venda. A gente foi na onda do que era o que estava acontecendo muito na época. A nossa avaliação hoje é que esse ir na onda não tem muita relação com gerar bons resultados, pelo menos da forma como a onda acontece, sabe? A gente tem que ter, no fundo, um acompanhamento e ter gatilhos de conversão, porque aí, nesse caso, a gente fez lá cupom, e aí só jogar um cupom na internet Não funcionou. não funciona. Não funcionou, eu acho que não vai funcionar pra ninguém, né? Só dizer assim, ó, tem um cupom aqui, não é uma coisa. Entendi, legal. A gente vê muito empresário também seguindo isso, principalmente em tráfego pago, irmão. Tráfego pago também, cara, verdade. Puta merda, dá pena. Os caras gastam muito dinheiro em tráfego pago, não é um investimento... acho que pra mim são dois problemas, tá? Primeiro, começa com o problema de que os caras não são profissionais e querem simplesmente investir 1.000, 2.000 ou 1.000 em cada mês durante 3 meses e acham que o resultado vai vir, tá? Só porque ele tá fazendo tráfego pago já vai trazer gente, ponto final. E segundo, a galera que não precisa e faz. Então a gente tem dois problemas, né? O problema do cara que investe, às vezes até precisa, até, pô, seria legal, só que ele investe só 3 meses porque ele não tem paciência para esperar um retorno concreto. E o segundo que não precisa e faz. Sim. Cara, eu assim, acho que 100% de todos os clientes que eu atendi sofreram disso, gastaram dinheiro com isso. E eu tenho um case, cara, me permita contar, sair um pouquinho da história Claro. da Princesa Isabel. Uma clínica de ultrassonografia não gera demanda, não necessariamente teria que fazer tráfego pago em redes sociais. Então a gente começou a direcionar o tráfego pago para Google Ads. A pessoa pesquisava, encontrava eles e ligava. Só que estava ligando, a atendente estava atendendo, ou seja, o cara do marketing, o cara do tráfego pago, estava falando, pô, a conversão tá ótima, tá recebendo muita ligação. Só que a atendente, a menina da recepção, ela atendia e falava, não convertia. E eu falei, cara, por que não tá convertendo? Vamos analisar. E ele, meu cliente, naquele momento. Fizemos uma planilha para as atendentes documentarem os motivos por que não estavam fechando. Cara, e tava convertendo muito mesmo, tava jogando muita ligação. Então, sei lá, em 15 dias a gente conseguiu 300 linhas. Falou, já dá para parametrizar e entender. Parametrizamos a planilha e entendemos que muita gente estava ligando, perguntando por concorrente. E as atendentes estavam, o que pra gente é óbvio, mas para elas não era naquele momento. Estavam falando assim, não é da clínica tal, não. Aí o cliente, então tá bom, obrigado, tchau. E desligava. Mas por quê? Porque lá na palavra-chave, lá no Google, a gente estava colocando o nome do concorrente, que não é muito certo, mas converte. A gente não, né? O cara do tráfego estava colocando. E aí as pessoas buscavam por aquele nome, que é conhecido. Sim. Achava a nossa clínica, ligava achando que era a clínica, em vez da atendente falar, não é, mas nós também temos. Era mínimo falar, nós somos uma clínica de ultrassom, também fazemos isso. Você não quer agendar, quer vir aqui visitar? Sim. E aí, cara, a gente entendeu isso, fizemos um script de ligação, falando assim, atendente, se ligar perguntando por isso, você responde isso aqui, o fluxozinho, ligar. Nós aumentamos a conversão de, saiu de 2 para 19, alguma coisa assim, não lembro o número direito. Mas subiu a conversão, assim, de forma bizarra. Por quê? Porque tinha alguém olhando para dentro do negócio dele para solucionar um problema que era de dentro do negócio. Sim. Que se não tivesse a gente ali, ele ia botar a culpa em quem? No cara do tráfego. E o cara do tráfego ia falar o quê? Não, mas vocês que não estão convertendo. E aí vai ficar isso. E aí vira um ciclo vicioso. Todo mundo perde dinheiro, perdeu, o cara do tráfego perdeu o cliente e ponto final. E acabaria a relação. Então, assim, cara, todo mundo vai de qualquer jeito e não estrutura, não tem um planejamento. E isso eu acho importante, né? O planejamento estratégico, você falou, que é o que liga lá a comunicação à conversão. A parte de tráfego pago é comunicação, mas tem que ligar a conversão. Então tem que ter um planejamento aqui para fazer isso, né? Sim, isso aí que você falou de instruir a pessoa que vai estar atendendo o telefone, muito importante. Você vê, foi um game changer, né? Foi uma virada de chave aí que mudou totalmente a performance a gente saiu, eles continuaram fazendo tráfego. Eu dei uma instrução lá pra gerente e ela seguiu. Volta e meia ela mandava mensagem. Até um pouco tempo atrás ela mandava mensagem e a gente ia se ajudando ali. Você tocou no assunto de tráfego pago.
Posso fazer uma pergunta para você? Vai Posso inverter reverter aqui? Manda bala, tô com medo, mas manda. Freestyle, hein? Ah, Cara, a dúvida é o seguinte: eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre como o algoritmo reage ao tráfego pago. No sentido de que se você contrata um gestor de tráfego lá, você começa a pagar, né? O algoritmo vai só entregar o seu conteúdo do seu cliente quando você paga. Porque ele já viu que você paga, então ele não vai entregar se você não pagar. Verdade? eu já ouvi falar nisso. Eu não sou um especialista em redes sociais. Nosso negócio não é marketing digital. Nosso negócio é inteligência e marketing, estratégia. Mas eu já ouvi dizer que é assim, real. E que faz todo sentido, né? Só que aí fica Pra difícil, né? eles. Como que você não investe em tráfego pago hoje em dia? Se você nunca investiu, você vai poder. Cara, tem muitos mecanismos. Tem influenciadores que você consegue fazer collabs. Sim. Tem o marketing de guerrilha, né? Que hoje em dia nem se chama mais marketing de guerrilha, porque como é que é quando o negócio viraliza? Trending. A trend mudou o nome de marketing de guerrilha, porque quando você pega uma trend, quando você viraliza um post, o algoritmo da rede social ela começa a te entregar mais naturalmente. Hoje, se você não pode depender só de uma rede social, né? A gente Uhum. tem Instagram, a gente tem TikTok muito forte, que muita gente ignora ainda, mas é muito importante. LinkedIn, dependendo do seu público, é muito importante para você. E aí vem YouTube também, uma mega rede social que pouca gente investe tempo ali. Mas sim, ouvi dizer que o algoritmo faz isso. Certo ou errado, a gente não pode julgar. Mas se eu fosse o dono da rede social, eu faria a mesma coisa. Eu também. Simplesmente. Mas vamos lá, deixa eu reinverter aqui. Vamos um pouquinho entrar em marketing de dados, de processos e tal, e de tomada de decisão inteligente. Certo. Como é que você toma uma decisão de abrir, por exemplo, um novo. Só para constar, né? Explica pra gente aqui, eu conheço muito bem, mas as pessoas que estão ouvindo não conhecem. Como é que é o canal de venda da Princesa Isabel? Uhum. Como é que é o canal de venda da Working Trush? Acho que Amplify e Ginmar também é o mesmo da Princesa Isabel, né? Uhum. Da cachaça. E. Falei Ginmar, né? É Mar Dry Gin, perdão. Tá perdoado. Margin e Ginmar, tá ok. Tá tudo bem. Como é que é o canal de venda? Eu sei que você vende para supermercado, vende para lojista Uhum. e o lojista vende ao consumidor final, mas explica melhor aí pra gente. Na indústria da bebida. Só para contextualizar, tá? Uhum. E aí depois eu faço a Na pergunta. indústria da bebida, a gente tem uma segmentação assim da atuação comercial é, é, em três partes, três grandes canais, sabe? O primeiro seria o consumidor final, e aí seria B2C, né? O segundo e o terceiro estariam dentro do B2B, que são o que a gente chama de on-trade, e o que a gente chama de B2B mesmo, normalzão. E aí, qual que é a diferença, né? B2B e on-trade. Quando eu faço um atendimento comercial para uma grande rede, é um atendimento, digamos assim, simples, básico, né? Você falou de supermercado, eu vou fornecer a bebida, o supermercado vai comprar, vai botar na prateleira. Eu tenho um cuidado ali, junto com a rede, de manter o produto bem posicionado na prateleira, onde eu acho adequada, a altura, ter um relacionamento com os funcionários dessa rede, para eles monitorarem quando acabou na prateleira, um pouquinho antes de acabar, reabastecer a prateleira, a gôndola, né? Esse é um serviço básico, assim, B2B. O on-trade é um pouquinho diferente, porque o on-trade é onde estão os bares, os restaurantes e a vida noturna, né? Eu diria que esse é o meio onde o marketing para a indústria da bebida é mais forte. Mais até do que na rede social, mais do que no comercial do jogo de futebol, mais do que no Super Bowl da NFL, sabe? É no dia a dia do on-trade, é a bebida estar bem posicionada, ter uma ativação na bolachinha do copo do chopp, ter um letreiro luminoso no bar, ter o símbolo ali no cardápio, assim, quando fala caipirinha, ter o logotipo ali da marca da cachaça que vai naquela caipirinha. Todas essas ativações no bar, no restaurante, na vida noturna,
configura um mercado diferente, né? Então, nesse segmento que a gente chama de on-trade, a gente tem uma abordagem muito diferente, porque aí, de fato, o cardápio é um outdoor. A parede onde eu vou colocar um letreiro luminoso é um outdoor. A bolachinha onde eu vou descansar o copo do chopp é o influenciador, que vai fazer a pessoa ver aquela marca, né? Então, esse é um nicho um pouco Eu fiquei sabendo que diferente. você botou um letreiro luminoso até num casamento esses dias, né? Rapaz, você viu só? Mas isso aí é a história do cliente fiel, né? Foi no meu casamento, né, meu garotão? O cara botou. Foi do Gin Mar, né? Foi do Mar Dry Gin ou foi da cachaça? Foi do Margin e da Amplify. Não, o fornecedor de bebidas que eu contratei, eu falei assim: olha, eu te contrato com uma condição. Você vai ter que ir lá no Espírito Santo comprar cachaça e gin desse cara aqui. Sim. E ele foi lá. O Reginaldo, né? Do Open Reginaldo. Bar, o serviço do Open Bar lá que fez seu casamento. Excelente. Fedora Open Bar Drinks, Petrópolis e região, por favor, podem contratar que o cara é fera. Mas beleza. Dado isso, Uhum. dado todo esse contexto de canal de venda que vocês utilizam, como é que você toma a decisão de ir procurar por um novo bar, uma nova região de bares de vida noturna, uma nova região de supermercados? Como é que você toma essa decisão baseada, claro, em dados, que eu sei que vocês geram muitos dados? Sim. A gente já, como eu falei, tudo começa no planejamento estratégico, né? Então, nascendo no planejamento estratégico, com a perspectiva de abordagem comercial, a gente já teve 3 abordagens comerciais diferentes. A gente teve uns 2 anos e meio atrás, a gente teve uma abordagem bem padrão, em que a gente botava na rua representantes comerciais e a gente deixava em loco no nosso escritório um assistente comercial que auxiliava o representante comercial. Digamos assim, era um pouco injusto, porque o modelo de comissionamento, a forma de remuneração criava diferenças ali e eu não achava o formato de atendimento comercial mais justo. Daí a gente migrou para um modelo que é um bem conhecido, que é você tem um farmer e um closer, né? Então tem um cara que vai ficar lá prospectando os lugares, até visitando, ligando para alguns lugares, fazendo rota mesmo, saindo na rua, digamos assim, na intenção de pegar o funil, tratar e aquecer os leads, né? E aí quando esses leads esquentavam, encaminhar para o closer, que é aquele cara que chega com facão, né? Faz a venda. Esse modelo fez muito sentido do ponto de vista teórico. Na prática, a gente achou que os resultados para a gente não foram os melhores. E a gente há quase um ano aí está com um modelo que a gente gosta muito, que é o vendedor totalmente independente na sua atuação. Ele é assistente comercial, ele é representante comercial, ele é farmer, ele é closer, né? E a gente dispõe a ele treinamento, capacitação, para ele encontrar um bom nível de performance sozinho, sendo que aí a gente setoriza geograficamente. Então, é um modelo que a gente chama de SG, setorização geográfica, e aí a gente distribui praças para os vendedores. Esse tem sido o modelo que funciona mais para a gente. Aí você perguntou geração de dados, né? Como é que eu gero dados? Então, eu começo olhando assim o mercado como um tabuleiro, um jogo de war, né? Eu vejo as características e o domicílio onde reside cada representante comercial, entendendo a natureza dele, a personalidade dele e onde ele mora, eu vou entregando algumas praças, alguns bairros para ele. E aí a gente começa a lidar com a geração de dados, né? Aí, cara, hoje em dia a gente lida com infinidade de dados. A gente tem planilhas lá quilométricas, que aí se a gente fosse fazer à mão, a gente tava perdido, né? Totalmente. Totalmente. Boa. Quando a gente fala de dados, vem uma coisa que é muito, muito clara, principalmente na indústria de bens de consumo, e que a bebida alcoólica, ela não a bebida alcoólica, mas esse tipo de bebida tem algum. Fala aí, a categoria de todos juntos aqui são todas. São destilados brancos, né? Todos destilados. Aqui são destilados brancos, o envelhecido a gente chama de amarelo, né?
A vodka é uma bebida que a gente chama de bebida Destilado. Não, essa palavra tinha fugido da minha cabeça totalmente. destilada. Então, a bebida destilada, bebida alcoólica destilada, ela tem um jeito diferente de consumo. Sim. Bebida quente, né? É. Também chamada de bebida quente. Não é um produto de consumo diário. Pelo menos não é indicado, por favor. Não, aí Beber vamos não dirija, fazer beba moderadamente. Vamos fazer uma parte assim educacional, né? Uma parte importante. A bebida não é porque ela é legal que ela não é uma droga. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de bebida. Eu produzo bebida, eu gosto, eu consumo. Se você quiser comprar, eu vou querer te vender. Mas a gente tem que começar, né? O nosso ponto de partida tem que ser esse. Tudo na vida em excesso é ruim, bebida é uma coisa nociva até, né? É tóxico, por isso causa ressaca, né? Chega a intoxicar e colocar o seu corpo na impossibilidade de levantar Não no vai dia me seguinte. convencer a parar de beber cachaça. Mas, dito isso... Mas, enfim, o mercado de bebidas destiladas não é um mercado que há um consumo diário. Ou seja, o tempo de consumo de uma garrafa de, vamos lá, 750 ml, a garrafa de cachaça é desse tamanho também, não é? E a garrafa de cachaça é assim, Sim. ela vai durar muito mais tempo do que um shampoo, do que um suco. E a pessoa não bebe diariamente. Como que vocês calculam lá, e essa pergunta não estava no roteiro antes, me desculpa. Como que vocês calculam lá a recorrência de compra e como que vocês fazem o cálculo, porque vocês não vendem a consumidor final, mas como vocês fazem o cálculo de recorrência de compra do supermercado para vender para o consumidor final? Sim. Tenho certeza que vocês têm esse cálculo. Claro. Aí eu sou obrigado a voltar de novo para o planejamento estratégico. No meu caso, geralmente eu vou ter que voltar para o planejamento estratégico. Explico por quê. Graças a Deus, né, felizmente, somos uma empresa que tem crescido. A gente tem tido uma boa performance comercial, todos os produtos têm sido bem recebidos, e isso me permite, no fim do ano, projetar o que eu vou entregar para o ano que vem, porque eu já sei que eu vou ter algum crescimento. É óbvio que projetar o crescimento também me motiva, porque durante o ano, quando eu não estou alcançando as minhas metas, eu passo a correr atrás delas, né? Mas bem, lá atrás, antes do ano do exercício, vamos chamar assim, eu planejo lá o que eu vou conseguir entregar, porque eu sei como é que foi a demanda do ano passado. Eu projetei para esse ano um crescimento de 15%. Né? Por que 15%? A gente cresceu do ano passado em relação ao ano anterior 18%. Por que 15% esse ano? Porque eu fiz uma análise do que a gente tinha de capacidade de produção mais o que a gente tinha estocado. Né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado no nosso caso, porque o mercado nos pressiona muito no sentido de que a demanda é maior do que a minha capacidade de produção. Então, quando eu olho para o mercado, eu tenho sempre que olhar a minha capacidade de formação de estoque mais do que tudo nesse momento. E aí eu visualizei ali que eu consigo entregar, a minha produção consegue entregar 15% a mais do que entregou ano passado, e esse é o meu limite. Pela demanda que eu tenho, eu sei que isso aí é muito factível para mim. Então, como é que a gente chegou aqui mesmo? Eu perguntei como é que vocês calculam a recorrência de compra do supermercado. Perfeito. E aí, lá no planejamento estratégico, quando eu estudei a minha capacidade de produção e eu vi que minha formação de estoque que eu já tinha e o que eu tinha de capacidade de produção para esse ano, eu podia entregar 15% a mais esse ano, eu comecei a conversar com os meus principais clientes. Sabe a curva ABC? Quais são os top 5 clientes que respondem por mais de 60% da sua demanda? Totalmente. Esse tipo de coisa. Eu comecei a conversar com eles e comecei a ouvir deles o que era a expectativa deles para o ano de 2025. E aí eu comecei a alinhar as minhas expectativas com as deles, e aí eu falei, cara, de fato, a gente tem capacidade para produzir mais 15, o mercado vai puxar mais 15. Bom, comecei aí meu planejamento estratégico. Como é que eu transformo isso em venda? Essa é a luta diária, né? Dá-lhe representante neles. Tem uma... Sabe que é uma coisa interessante? Esse ano,
Eu tô alcançando essa meta de crescer 15%. Até aqui, eu tô superando um pouquinho. E eu abri mão de um representante, cara. Como é que eu consigo vender mais com menos representantes? Com treinamento, capacitação, acompanhamento, Isso é supervisão. importante mesmo. Isso é importante mesmo. Aí o time tem que estar engajado, né? Mas é importantíssimo. E qual é a métrica? O indicador que você olha e fala assim, esse ano eu vou bater, essa ação tá dando muito certo, essa ação não deu certo. O indicador. Vamos falar da vodka? A vodka é um produto que a gente lançou em janeiro desse ano. Então, Nunca tomei. nunca Nunca ganhei. Tomou sim, claro que tomou. No seu casamento você tomou. Não, no meu casamento não foi a vodka. Não? Foi o gin e foi a... É porque você vende pra tanto cliente que você nem lembra o que você vendeu pro meu fornecedor lá. Foi o gin e foi a cachaça. Vou mostrar uma foto. Porque... Corta pra uma foto da Amplify Vodka no seu casamento. É mesmo? É mesmo? É mesmo. Eu não sabia não. Mas deixa eu te falar. Você perguntou de indicador, né? Eu ia dizendo, eu lancei esse produto, a vodka, esse ano. Eu criei um indicador só para captar a performance comercial desse produto. Então, a gente sentou lá com os representantes comerciais e a gente criou uma premiação para performance comercial exclusivamente desse produto. Momento de inserção. Então, eu dei a eles uma cota de bonificação. Falei, na sua carteira tem X clientes. Então, eu vou te dar X garrafas para você apresentar ao seu cliente. A partir daí, pedido lançado. Boa. Pedido lançado, premiação na conta. Pedido lançado. Boa. E, cara, você tem alguma ação que você lembra que você fez que foi muito bem embasada e que deu muito certo para relatar aqui? Muito bem embasada? Cara, tem sim. Tem uma caixinha ali atrás de você que tá embelezando aqui o cenário. Da qual eu também não ganhei. Essa ação aqui foi muito legal, cara. A gente conheceu o pessoal da Barquet, é uma indústria têxtil aqui do estado. Eles têm a fábrica deles de roupas lá em Colatina. E aí... Grande polo têxtil, né? E aí, conversando com ele, o que eu percebi que era uma despesa alta para a operação dele? Pacote de elemento visual. Não sei se você já lidou com algum cliente que tinha essa despesa alta, recorrente. A indústria têxtil, ela precisa, a cada temporada, né, a cada estação do ano, trazer uma coleção nova de roupas. E aí ele tem que vir com novas estampas, novos elementos, novas figuras. E aí ele tem que sempre contratar um artista para desenvolver essas estampas, um designer, né? E aí esse era o maior custo dele lá. E eu falei, cara, mas eu tenho um pacote de 27 elementos visuais de quando a gente fez a identidade visual do gin. Por exemplo, esse sol, o nome todo, sol M, o A, todos esses elementos aqui, o pescador, a ilha, a alga, o peixe, o sol que aqui tá azul. Eu falei, cara, eu tenho 27 elementos visuais e se você for criativo, você pode fazer estampa com 2, com 3, com 5, com 10 elementos, com cores iguais, com cores diferentes. E ele deu uma olhada assim e falou, caramba. E aí nasceu uma sinergia entre a indústria da bebida e a indústria têxtil, né? Resultou nisso aqui, ó. Isso aqui é uma bermuda, um short de praia, cuja estampa é o M do Margin. Barquet? Fala. Barquet do meu amigo Nenel, Vitor e Felipe Vieira. Barquet. Tactel. Dá uma sujeirinha aqui. Barquet. Aí, ó, maneiro. Pena que é G, cabe em mim não. Meu é M. Felizmente. Tem que deixar pra próxima. Topidão, hein, bicho? Sacanagem. Isso aqui tem muito a ver com marketing, porque a conversa começou com... Cara, e se a gente conseguisse fazer uma parceria pra gente ativar as nossas marcas juntas em eventos diferentes? E se tivesse uma garrafa de gin
num desfile de moda? E se tivesse uma bebida que carrega um nome praiano, né? Mar Dry Gin, se tivesse uma estampa praiana, né? E aí começou aí uma conversa para entender o que poderia ser feito de ação de marketing, se desdobrou na parceria de produtos. Uma collab. Que é um negócio que está muito em alta hoje, principalmente depois que a CIMED começou a fazer collab, né? A CIMED, a CIMED tem essa parceria com a Fini que, meu Deus, a minha noiva, ela já chega na farmácia e olha assim, qual que é o CIMED Fini que tem? Não, mas aí eles lançaram o Balduco, eles lançaram sei lá, Babalu, eu acho. Eles fizeram esse da Balduco eu vi, cara. Acho que tem um da Oreo também, se eu não me engano. Deve ter da Oreo. Fizeram, aí depois veio o Lavitan, que é negócio de vitamina deles, com o Neymar. Eles são bons de collab. Eles são bons de collab. Show. Respondeu a sua pergunta? Se você quiser que volte. Então isso aqui foi um sucesso. Cara, foi Vendeu? Foi muito legal. E isso aqui, a estratégia, de fato, se concretizou. O que a gente queria desde o começo aconteceu. Porque essa indústria têxtil, eles fornecem para lojas multimarcas em todo o Brasil. E a gente montou ali um planejamento para que a gente ajudasse o lojista a colocar a roupa e uma garrafa de gin na loja. Para quando o cliente entrasse na loja, olha, isso aqui veio disso aqui. É uma sinergia entre duas indústrias e tal. E eles venderam mais por conta disso. Pô, isso é legal. E deu mais capilaridade pro gin, né? Colocou o gin e posicionou. Colocou o gin em cidades que seria muito difícil chegar sozinho. Muito maneiro. Isso é muito bom. Ver esse resultado que às vezes não é só financeiro, apesar de ter trazido venda, né? Mas às vezes não só financeiro, mas de posicionamento do produto, de capilaridade, de atingir um público que antes você não atingia. Isso é muito bom para quando você vai fazer collab. Isso é muito bom. Com certeza. Vou guardar aqui. Tá? Beleza. Teve algum que deu errado? Teve. Você falou, puta merda, agora deu ruim. Teve. E, cara, gestão de tráfego foi o que deu errado. Naturalmente. Só que gestão de tráfego a gente não fez para rede social, não. A gente fez e deu errado por um motivo que eu acho que vai ser surpreendente para a maior parte das pessoas assistindo esse podcast. A gente fez gestão de tráfego para resultado de busca no Google. E aí esse resultado levava o cara que pesquisou lá no Google ao nosso website, né? Antes que desse errado, eu cortei. O que eu comecei a perceber, né? Eu forneço bebida para e-commerces, eu tenho parceiros que revendem na internet. E aí tem, sei lá, o maior portal de venda de cachaça do Brasil, tem o maior portal de cerveja, de vinho do Brasil, que tem alguma coisinha lá de cachaça, de gin, de vodka, né? E eu comecei a perceber assim, eu falei, caramba, o ciclo médio de pedido desse cara aqui aumentou. A nossa intenção era mostrar mais a marca. Mas terminou que o cara que comprava no meu parceiro passou a comprar no meu site. Isso poderia virar um desgaste muito grande. Eu sou uma empresa, nós somos uma empresa que está muito mais voltada para o B2B do que para o B2C. Né? Então, para ter um B2B forte, eu preciso apoiar os meus parceiros, não furar o olho deles. Né? E aí, quando eu comecei a ver, cara, tá tendo uma diferença aqui no ciclo médio dessa galera, caiu a ficha, eu falei, pessoal, esse tráfego aqui, isso até gerou uma dificuldade para mim, porque como nós não somos uma empresa assim 100% voltada ao B2C, nosso foco está muito mais no B2B, profissionais para embalar, expedição, deixar nos correios, isso criou um gargalo na nossa logística. Então, antes que atrapalhasse de fato a nossa operação de expedição e logística e que atrapalhasse a minha relação comercial com grandes parceiros, não mudou muito o meu nível de faturamento, mas poderia criar um gargalo operacional e uma dificuldade com as parcerias. E aí eu falei, opa, vamos voltar antes era melhor, funcionava, todo mundo ficava feliz. Cara, eu tô coçando a cabeça, porque foi um deu certo que deu errado, né? Curioso, né? Vendeu bem. Curioso. E aí por isso deu errado, porque vocês estavam mudando o modelo de negócio, estavam vendendo por um canal que o modelo de negócio não cabia naquele momento. Sim.
E isso acontece com muita gente. E Muita aí- gente tem loja física, quer fazer e-commerce e é um negócio completamente diferente. E aí é por isso que eu falo a importância do planejamento estratégico. É. Porque se lá atrás eu não tivesse, na minha estratégia, fortalecer o relacionamento com o meu parceiro, revendedor, muito provavelmente hoje eu teria perdido boa parte desses parceiros. E Exatamente. assim, eu teria. Talvez eu tivesse ali um nível de faturamento similar, mas eu estaria caminhando para um segmento de mercado que não é onde eu quero atuar. Boa. Eu brinco aqui que eu bebo cachaça e tudo mais, mas eu sei beber cachaça, eu gosto mesmo de cachaça. E teve uma vez que eu fui numa cachaçaria em São Paulo, eu e meu pai, e a gente sentou na cachaçaria e falamos assim, olha, me indique uma cachaça. A Princesa Isabel tinha acabado de começar. O cara falou, tem uma cachaça muito boa de Linhares. É mesmo, cara? Eu nunca te contei isso? Não. Tem uma cachaça muito boa de Linhares. Eu olhei pro meu pai, eu já conhecia a Princesa Isabel, aí eu falei, qual? O cara falou, Princesa Isabel. Ganhou não sei o que lá de título, não sei, medalha. Aí eu falei, pô, irmão, eu sou do Espírito Santo. Eu sou lá da E do região norte de do Linhares, estado. do norte do Espírito Santo. Onde tá Eu quero outra. E eu tomei outra, nem lembro qual que eu tomei. Mas lá em São Paulo, o cara me recomendou a Princesa Isabel. Que legal, cara. Em Você uma lembra onde você tava? cachaçaria. Pô, cara, eu lembro da região, não sei se foi Vila Mariana ou Vila Madalena, mas eu encontro depois te passo. Legal. Isso deve ter uns 6 anos. Tem quanto tempo de Princesa Isabel? Princesa Isabel começou ali por 14, 15. 2014? Produção, comércio, né? A bebida envelhecida, né? Deve ter uns 6 ou 7 anos que isso aconteceu. É uma Tem muito bebida tempo. envelhecida. Começou ali por 14, 15, mas aí vai para envelhecimento, fica 2, 3, 4, 5 anos de envelhecimento, né? A venda começou mesmo ali, eu diria, de 15 para 16. Deve ter sido mais ou menos... Não, foi 17 ou 18. Não sei, não lembro exatamente. Legal. Mas isso aconteceu e foi... Deixa eu fazer e um foi meia-culpa estalo aqui. maneiro. Deixa eu fazer um meia-culpa aqui. Esse cabeça de vento trouxe o gin, a vodka, o uísque, esqueceu a garrafa na mesa do escritório, a garrafa de cachaça. Se o nosso amigo da edição puder colocar aqui a imagem da garrafa, é essa cachaça que a gente tá falando. Foi estratégico, tá? Isso aí eu esqueci lá por querer, pra ficar lá mesmo e não sair mais de lá. Só quando abrir. Mas enfim, esse foi o problema logístico que eu falei que você acabou me entregando, seu safado. Mas vamos lá. Quatro bebidas diferentes vocês têm, né? Sim. Vodka, gin, uísque. Me explica aqui, o uísque ele é dentro da Princesa Isabel ou ele Legal. é Afonso Takemoto? Explica um pouco melhor. Legal. Na Princesa Isabel eu sou gestor operacional, né? Sim. Eu supervisiono a operação, participo do financeiro, do administrativo, do comercial. Mas enfim, na Princesa Isabel, que é onde produzimos a vodka Amplify, o Margin e a cachaça Princesa Isabel, eu sou gestor operacional. Além disso, eu fundei o Working Trust, que é uma marca, um whisky capixaba, e o whisky Working Trust, ele é produzido dentro da Princesa Isabel, né? Eu diria que quando nasceu a ideia, o Working Trust nasceu como uma startup, ali sendo gestada no útero de Princesa Isabel, continua lá no útero, mas, como você falou da performance comercial, a gente já tem a ousadia de dizer assim, não é exatamente uma startup, porque assim, eu vejo muito startup como empresa do futuro. Uhum. Né? Vendo o que aconteceu com o primeiro lançamento e vendo nos canais de comunicação a demanda que chega até nós, eu já vejo aí como uma startup se consolidando, digamos assim. Eu vou até abrir um parênteses, que é uma outra pergunta que ninguém responde igual. O que é uma startup? E aí, para mim, startup é uma empresa baseada em tecnologia que vai vender algo inovador, ponto. Mas aí tem vários conceitos diferentes. Então, o Working Trust hoje, ele é do Afonso Takemoto. Sim. Mas ele nasceu dentro da Princesa Isabel, com a estrutura da Princesa Isabel, Sim. como empresa terceira ali. Isso é muito interessante. E, beleza, continuando. Whisky, gin, vodka e cachaça, todas têm a mesma estratégia de comunicação e de venda? Não. Os públicos são totalmente diversos, né? Boa, me explica mais. Então, a gente tem... Vamos pensar na persona, né?
Se eu penso Papo chato pra caramba na de marketing, cachaça Princesa mas Isabel necessário. Carvalho, se eu tiver que consolidar o público em uma persona, vai ser um cara, homem, é, eu diria assim, 35 mais, né? Cachaça? Talvez até Cachaça. mais, não? Com certeza, pode ser mais, mas pelo menos vamos ser conservador, né? Tá. 35 mais, de Tem 35 uns para baixo, muito outliers, né? difícil. Tem uns outliers de Tem uns 31. outliers. A gente tem um amigo chamado Dudu que começou muito cedo, Não, 14, Dudu, 15 pelo amor anos. de Deus. Mas eu diria ali 35 mais, o consumo desse produto, do uísque e da cachaça, vai fazer sentido para essa persona, provavelmente ali perto de uma churrasqueira, na fazenda, com um copinho pequenininho, baixinho, com os amigos, né? O gin muda completamente a persona, né? O gin e a vodka já tem uma persona mais parecida. Vai ser ou o público jovem na balada, no caso da vodka, né? O cara que vai comprar o combo, vai beber com um Red Bull. E aí, tanto pra vodka quanto pro gin, muito dessa persona vai ser também o cara que vai a um restaurante, a um bar, pede um drink. E aí tem desde o drink mais básico até a alta coquetelaria, né? Entendi. E aí, hoje, o marketing de vocês, ele olha para todos e faz a estratégia de todos? É um Instagram para cada um? É um Instagram da fábrica Princesa Isabel que tem todos? Como é que é a divisão disso? Sim, o posicionamento das marcas eles correm cada um a sua própria corrida. Então a gente tem um Instagram para cada um, cada marca tem o que a gente chama de manual de marca, né? E aí para falar de manual de marca a gente volta a planejamento estratégico, porque aí tem o público-alvo, o tom de voz, a identidade visual, os elementos que tem que estar na foto que vai ser publicada naquela rede social, ou que vai ser enviado num convite para um evento. E aí cada marca, pra gente, na nossa empresa, cada marca tem uma personalidade própria. Entendi. E assim, especificamente a cachaça Princesa Isabel. Quando a gente entra na cachaça, e o uísque também é assim, não é muito diferente. Mas a cachaça, principalmente, quando a gente chega, quando um novo player igual Princesa Isabel, que é uma empresa nova, chega no mercado, ela já tem concorrentes muito bem consolidados. Sim. E se a gente parar para listar aqui as principais cachaças mais antigas e mais famosas do Brasil, a gente lista aqui 5 no mínimo. Sim. Fácil. Como é que é equilibrar essa tradição da marca da cachaça com a inovação, com um produto inovador, com a embalagem mais bonita, com um produto de melhor qualidade? Uhum. Como é que é equilibrar uma coisa com a outra no marketing, na comunicação? Esse ponto da apresentação, do design é muito legal. Sabe? É muito legal porque a gente tem um olhar muito cuidadoso para a apresentação, para o design, para a estética do produto. A gente quer produzir a melhor qualidade possível e entregar isso no melhor líquido, na melhor bebida possível, mas a gente tem um esforço muito grande para, quando pensar o produto, pensar numa apresentação também bonita, né? Como eu falei, pro produtor de gin, isso é meio que padrão. Muitos gins muito bonitos. Na cachaça a gente é um pouco assim... Eu acho que a cachaça tem nome, né? O nome dispensa uma garrafa bonita. A gente tem a cachaça muito famosa, que é uma garrafa de cerveja amarela. Não, e isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente vê que cachaças muito boas, muito valorizadas, muito respeitadas, muito benquistas, estão numa apresentação, digamos assim, mais rústica, vamos dizer assim, né? Exatamente. Quando a gente percebeu isso, a gente viu isso como o quê? Uma oportunidade de diferenciação. Não tem problema a Havana ser uma baita cachaça numa garrafa âmbar, um rótulo ali retrô, cara, é bonito mesmo. No caso, a apresentação dos caras é muito maneiro. bonita. A Fazenda Havana, a Anis Santiago, muito maneiro. No caso, eles e muitos outros têm uma apresentação bem tradicional, assim, mais rústica, e é muito bonito, cara. Só que perceber que tinham poucos, eu tô falando, não, agora já tem mais produtores que estão, digamos assim, trazendo designs, identidades visuais inovadoras, né? Mas em 2015, 2016, não eram tantos assim. E aí a gente viu isso como uma oportunidade, né? Então foi uma decisão estratégica ali mesmo. Entendi. Hoje, o player maior de cachaça, quem é?
Cara, aí uma coisa, um dado curioso. De venda, não tô falando de qualidade. Tô falando Não, de venda. é sobre isso mesmo, sobre venda que eu vou falar. Qual que você acha que é o destilado mais consumido do mundo? O Não chuta destilado- cachaça, não. Não chuta cachaça, não. O destilado mais consumido do mundo? Sim. A gente tem uísque, tequila, cachaça, vodka, gin. Qual que você acha que as pessoas no mundo mais bebem? Vodka. Whisky. Whisky, acertei? Não. Nem vodka? Nem vodka. O destilado mais consumido no mundo é um chinês, que eu não lembro agora o nome. Você entende automaticamente, porque a população chinesa, né? É um destilado que não foi internacionalizado. O consumo dele é mercado doméstico da China, mas é o mais consumido do mundo. Cachaça é o segundo. É Então, mesmo? gin, vodka, uísque não estão no top 2. Cachaça é o segundo. E aí por quê? Temos aqui 220 e tantos milhões de habitantes. É um país também. E uma grande quantidade de pessoas produzindo cachaça. É um país com a densidade populacional alta. Tem muita diversidade de cachaça, mas a quantidade de produtores de cachaça eu vejo mais como uma consequência. As pessoas consomem muito cachaça. Por isso que tem tanto produtor. Isso aí. Né? Mas o player no Brasil hoje de cachaça, quem é o maior? E aí, o maior play, cara, eu preciso falar de dois, né? Eu não vou saber, assim, dado técnico de produção de pronto pra te dar, mas 51 e Ipioca, 51, salvo São da mesma engano. empresa, não? Não. 51, salvo engano, é o maior produtor de destilados do mundo. E aí entende esse dado que eu vou te dar agora. Princesa Isabel, a gente tá bem posicionado no Espírito Santo, a gente comercializa no Rio, em Minas, em São Paulo. Assim, a gente está em todas as capitais do país, tá? Do país? Do país. Boa. A gente tem exportação para Estados Unidos, para Europa, Itália. Algum tempo atrás a gente teve uma aproximação aí com o mercado da China. Estamos em fase de homologação de produto. Estaremos em breve na China e Singapura. Então, já temos já estamos espalhando nossa bandeirinha pelo globo, né? A gente produz em torno de 38 mil litros de cachaça por ano. 51 produz mais de 1 milhão de litros por dia. Caraca, meu irmão. Então, aí você entende o nível, né? porte. O game que vocês estão jogando. Aí você percebe assim, cara, é praticamente como se não fosse a mesma indústria. Eu não gosto da classificação, né, da tipificação cachaça artesanal, destilaria artesanal. Eu não gosto desse nome porque confunde um pouco o consumidor. O consumidor ele é induzido, ele é levado a crer que o artesanal é sempre bom, porque é produzido como uma arte. Não é verdade. Tem muito artesanal por aí que não é bom. Tem muita gente que produz em pequena quantidade e é ruim. Né? Então eu não gosto muito dessa. Mas assim, eu termino tendo que usar porque eu sou um segmento de indústria muito diferente de 51. Eles têm um know-how, uma capacidade muito grande para algumas coisas e eu para outras. Sabe? Termina que os produtos eles não concorrem entre si. O objetivo de vocês não é ser o maior, né? É ser não, o melhor. Exato. Boa. Essa que é a ideia mesmo. Boa. Então qual é a melhor cachaça do Brasil hoje? Princesa Isabel. Boa. Meu irmão, tem alguma armadilha que as marcas caem hoje, as marcas de cachaça caem hoje, porque tem tantos players e a concorrência é muito grande nesse mercado? Tem. Agora eu vou caminhar para o oposto do que eu acabei de falar, mas as duas coisas coexistem ao mesmo tempo. Tá? Eu falei que nomear um produto como cachaça artesanal é um pouco complicado porque induz a interpretação de que ser artesanal é bom, e não é bem assim, mas tem o outro lado da moeda também. Não basta produzir uma boa cachaça para ser bem sucedido no mercado. E aí, essa é a parte que pega alguns produtores. E a gente, eu não me isento disso, não. A gente tem esse risco também. Né? Eu posso pegar uma curva numa tomada de decisão amanhã e cair num ponto em que produzir um bom produto não é suficiente. Sabe? Então, acho que a maior armadilha para o produtor é achar que entregar qualidade é garantia de sucesso. Não é. Tem que unir tudo, né? Tem que estar no planejamento estratégico. Tem que estar no planejamento estratégico. E o planejamento estratégico aliado a alguma forma
de pelo menos se buscar melhoria contínua tem que existir. Porque você produz uma coisa muito boa, que já é um desafio. Produzir com alta qualidade é um desafio. Quando você alcança isso, você tem mais 88 mil problemas para resolver para que o produto seja bem sucedido. Né? E assim, já casou perfeitamente com a próxima pergunta que eu ia fazer. Porque a gente vê tanta marca de cachaça abrindo e fechando muito rápido. O que é uma Ou coisa de triste, né, bebida. cara? Porque assim, o acesso ficou muito fácil, Uhum. só que a gente vê pouco profissionalismo, né? A verdade é essa. Cara, curiosamente, eu gosto muito de consumir conteúdo. Conteúdo, eu falo assim, vídeo, bate-papo, podcast sobre mercado de bebidas, sabe? Ontem eu assisti uma live no YouTube que durou aí um pouquinho mais de 2 horas. E essa live foi conduzida por um cara que produz um uísque no Rio Grande do Sul, por um cara que, salvo engano, é diretor comercial da Heineken Brasil, e um cara que é um dos maiores entendedores, um dos maiores entendidos, uma das vozes mais legais assim de se acompanhar no que toca o uísque no Brasil. Né? Em um dos momentos, o Pedro, acho que ele é head de comercial da Heineken Brasil, alguma coisa assim, ele falou exatamente sobre isso. Você está falando de cachaça, ele falou de uísque, mas é exatamente a mesma coisa. Ele dizia que estão surgindo iniciativas muito legais na indústria do uísque no Brasil, assim como há um tempo atrás surgiram iniciativas muito legais na cachaça e na cerveja. O boom de cervejarias artesanais, né? E que ele temia que com esses novos produtores de uísque que estão surgindo, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a cervejaria artesanal e com a cachaçaria artesanal, que é o cara se comprometeu ali no planejamento estratégico dele, ele se comprometeu totalmente só com entregar um produto de qualidade. Ele não definiu muito bem, ele não foi atrás de como que ele ia montar uma estratégia comercial, de como que ele ia se organizar para atender requisito de regime tributário, sabe? Desafios diversos que vão aparecer. E aí... Do mercado, né? Não é nem do segmento específico, mas do mercado como um todo. Exato. E aí, assim, é muito legal que o cara esteja comprometido a entregar um produto de qualidade. Eu diria que é até essencial, mas só o produto de qualidade termina que não basta, né? E agora o outro lado, né? Lado da demanda. A gente vê o mercado de saudáveis crescendo muito e de bebidas, o consumo de bebidas alcoólicas diminuindo. Sim. E no final, isso são dados dos Estados Unidos, que eu consumi recentemente. E no final, todo mundo ele vai acompanhar, pouco posterior, um pouco depois dos Estados Unidos, mas ele vai acompanhar os Estados Unidos. Como é que vocês veem essa queda de consumo de bebida alcoólica no futuro? Sim. Esse é um ponto muito interessante. E isso... Vamos começar falando dos dados, né? Algumas pesquisas têm, assim, com persistência, diferentes pesquisas mostram que o consumo de bebida alcoólica está caindo, né? Tem muita gente que tem dúvidas quanto a isso. Eu não consigo dizer se é exatamente isso ou não é, se está caindo ou não é, mas eu olho o jovem de hoje em dia e eu acho que ele bebe menos do que eu quando era jovem, do que você quando era jovem. Não, mas aí você não é referência nenhuma, Não, né? calma aí. Calma aí, cara. Nem eu. Nem eu era quando era jovem. Mas isso já é um indicador. Nossa geração bebeu muito quando jovem. Hoje em dia eu bebo pouquíssimo. E a geração do meu pai bebeu muito mais. Também. Muito também. Então, assim, eu olho para gerações passadas, eu incluso, eu acho que as gerações passadas bebiam mais do que essa geração que está aí hoje. Isso representa um desafio, não tenha dúvida. Para mim, isso é um grande desafio. Voltando ao planejamento estratégico, o que eu acho que isso se desdobra quando eu olho para o futuro da empresa, né? Eu tenho que ter uma estratégia muito bem definida para estar muito claro para mim, para os meus colaboradores e para o mercado inteiro onde é que eu vou me posicionar para que eu possa crescer nesse público, nesse mercado onde eu vou me posicionar. Então, se eu produzisse mais de 1 milhão de litros por dia, eu olharia para o futuro com muito temor, porque eu olho assim, poxa, talvez a minha capacidade produtiva se torne excessivamente ociosa, né? Mas como eu estou no oposto disso,
eu produzo em pequena escala, eu consigo planejar um crescimento cada vez mais focado na entrega de qualidade. E aí eu tenho um público específico. um público específico. E aí é como eu falei, o meu planejamento é entregar cada vez mais qualidade. Por isso, um dado interessante, a gente está falando de cachaça, bebida envelhecida, destilar não é assim tão caro, sabe? O investimento que o produtor incorre para abrir um CNPJ, comprar um alambique, se o cara não quiser produzir a cana-de-açúcar própria, ele pode comprar de um fornecedor, não vai ser tão caro, tá? Então não é um capital tão alto assim que você vai precisar investir, não. Mas produzir o destilado envelhecido de qualidade é caro, porque aí entra É a madeira, né? madeira. Madeira é caro, né? E aí, assim, eu olho para o futuro, eu já comecei em 2024, tendo ciência dessa possível tendência de que o consumo médio está prestes a cair, se já não está caindo. Eu olhei para o futuro e falei, eu tenho que me especializar em curadoria de madeira. Eu tenho que ser o produtor de destilado envelhecido com maior investimento por cada real faturado do Brasil em madeira. E aí é isso que a gente vem fazendo, essa é a nossa estratégia. Bom, então resumindo, e aqui para cessar e finalizar, a gente até que enfim tomar uma cachaça, tudo vai se resumir no planejamento estratégico. Sim. O que não está lá deixa de ser uma ação de marketing, passa a ser uma ação descoordenada e assim, pode até trazer resultado, mas não são de longo prazo. E tudo tem que ser muito bem planejado, muito bem estruturado e muito bem calculado. Posso adicionar uma coisa? Tanto expectativa e retorno. Posso adicionar uma coisa? Manda. Eu tenho dedicado muita energia. Eu acho que tem uma ponte entre planejamento estratégico e marketing, planejamento estratégico e performance comercial, planejamento estratégico e sucesso, de um modo geral, com marketing certamente incluído. E eu acho que a ponte é a cultura. Eu tenho visto a cultura como a variável chave para que todas essas... Até porque a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã. É isso. Termina, foi mal, te cortei. Fala, cortei. O que você estava falando? Mas é isso que eu vim dizendo. O pensamento é esse mesmo que eu falei. Eu acho que a cultura é um veículo para entregar a coesão que leva ao sucesso. E aí o indicador, a estratégia de marketing, os dados que a gente vai gerar na análise lá comercial, com marketing, com o time de marketing, a cultura eu tenho visto como algo assim, preponderante. E as empresas estão dando mais valor a isso agora. Porque elas estão percebendo realmente a importância disso. E assim, eu já tive projeto que não andou por causa de cultura. E projeto que não era tão impactante, mas que foi muito bem. Porque o time engajou, porque eu consegui trazer o time da empresa comigo e, cultura faz realmente o negócio. Japa, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Entramos muita coisa técnica, conheço quase tudo de cachaça. Faz o seguinte, eu vou abrir aqui e a gente começa a tomar um uísque. Tem copo aí? Vamos mostrar a sua garrafa de uísque, pô. Ficou fechado aqui o tempo inteiro. Eu vou dar um close na câmera ali. Olha que trem bonito. Deixa eu botar perto da câmera pra galera ver. Fala aí, vai qual câmera aqui? Aquela ali, ó. Olha aí. Diferenciado. O nome do rapaz. Isso aqui é a numeração dela ou é a... Isso aí a data? Isso aí é um... Data não é, né? É um... Como é que fala? Esqueci. É um dado, uma informação que só os nerds vão entender. Cuidadosamente... Vou explicar. Mas é uma numeração que toda garrafa nossa carrega, que só vai saber o que quer dizer quem for atrás da informação do que quer dizer. Que é ano 1, lote 1, 2025. Então, o segundo produto é 1.2.25, que é ano 1, o ano de inauguração da empresa, né? O ano de abertura da empresa.
Produto 2, 2025, e assim por diante. Tá, mas isso aqui é padrão de todo o whisky? Não, isso é uma coisa... Vocês criaram. Isso é Legal. uma curiosidade, uma coisa que literalmente só vai entender quem procurar saber. Aí aqui tem Bottle Ad Princesa Isabel. Ah, e fica muito claro, né? O Work and Trust, tudo em inglês, tá tudo escrito em inglês aqui. Muito mais um posicionamento, né? Sim, claro. Um marketing. A Safado. A gente sabia que o consumidor tinha uma certa resistência ao produto nacional, então era um risco que a marca carregasse palavras em português, né? Então a gente escolheu usar a língua dominante para a indústria de whisky, a língua inglesa. Só que eu não queria imitar um gringo. Eu falei, não, beleza, então se é planejamento estratégico que tem que ser em inglês, a comunicação do rótulo, também vai ser estratégico que a raiz dele traga de volta para o Espírito Santo. Por isso que é o Work and Trust. E essa é a penúltima garrafa do lote? Essa é a penúltima. 357, 358. Essa é a penúltima. Isso aqui tá escrito à mão mesmo ou não? À mão, fui eu que escrevi em todos os rótulos. Maneiro, cara. Pô, parabéns. Parabéns. Pega o produto. Não tem copo aqui, infelizmente a gente não vai ter como beber, mas tem copo, a gente bebe depois. A gente vai pegar, eu trouxe. Você trouxe? Trouxe. Infelizmente tá no carro, a gente vai ter que encerrar. Valeu, galera. Só um recado, né? Vocês que ouviram a gente vai fazer podcasts aí de forma recorrente. Não definir se vai ser semanal, quinzenal, mensal, a gente vai fazer quando a gente tiver assunto relevante para trazer. E assim, a mensagem que a gente quer passar é que marketing ela não é só mídia social, não é só comunicação, é muito planejamento estratégico, é muita tomada de decisão baseada em dados, é muita operação, que a gente falou com o Afonso aqui, a gente falou o tempo inteiro de operação, de venda. Então é casar, é unir a empresa inteira, porque marketing no final é responsável por trazer receita para o negócio. Muito obrigado, um abraço.